Vaegon Velaryon, Senhor das Ondas. Parte 1. O exílio e o legado. O ano de 283 DC ficaria gravado a fogo na memória de nossa casa. Enquanto a rebelião de Robert Baratheon estremecia Westeros, os Velaryon de Derivamarca permaneceram fiéis aos dragões, como fizemos desde os tempos de Valíria e da Conquista. Meu pai, Aemon de Velaryon, herdeiro legítimo do assalto de Maré, comandava nossa frota. Quando o tridente correu vermelho e o sonho Targaryen desmoronou em sangue e fogo, ele se viu diante de uma escolha impossível: ajoelhar-se perante um usurpador ou perder tudo. Meu pai escolheu o exílio. Com 50 navios de guerra e mercantes, e com os marinheiros mais leais que as marés, ele partiu de Derivamarca sob o céu cor de cinzas, levando consigo o orgulho e a esperança de uma casa dividida. Deixou para trás seu irmão mais novo, Monfort de Velaryon, que, diante das novas realidades de Westeros, ajoelhou-se perante Robert Baratheon. Em troca, Monfort manteve Derivamarca, tornando-se um novo senhor das marés, enquanto meu pai se tornava um homem sem pátria, um senhor apenas das ondas que o levaram para o leste. Aemond encontrou refúgio em Lys, a cidade livre dos prazeres, das conspirações e do comércio desenfreado. Lá, ele usou sua frota e seu nome, ainda respeitado além do mar estreito, para reconstruir nossa fortuna. Para firmar sua posição, desposou Diana de Lys, filha única de um poderoso mercador da cidade, um homem cuja riqueza era construída sobre especiarias, sedas e informações. Dois mundos se uniram: o antigo sangue valeriano dos Velaryon e a astúcia prática dos mercadores lisenos. E eu, Vaegon Velaryon, nasci desse encontro, em 289 DC, entre o perfume dos jardins de Lys e o sal constante do mar que batia nos portos. Meu pai nunca permitiu que eu esquecesse quem éramos. Minha infância foi embalada não apenas por canções de ninar lisenas, mas pelas histórias épicas de Westeros. Ele me contava sobre os feitos de Corlys Velaryon, o mar navegante, que trouxe riquezas inimagináveis e terras distantes. Falava da lealdade inabalável de nossa casa aos Targaryen, da nossa origem em Valíria, quando ambos éramos senhores de dragões. Nós viemos do fogo e do sal, Vaegon, ele dizia, sua voz grave carregada de nostalgia. E um dia, as marés nos levaram de volta. Minha mãe, Diana, complementou minha educação com as realidades do mundo. Ensinou-me os números, as línguas do comércio, alto valeriano, o dialecto de Lys, a língua comum de Westeros, e as complexas teias de negócios e política que sustentavam as cidades livres. Cresci na confluência de dois legados: o dever e a honra de um senhor exilado e a sagacidade prática de um mercador. Mas foi com meu pai, a bordo de seu navio almirante, o espírito de Derivamarca, que minha verdadeira educação acontecia. Desde que consegui andar, fui levado para o convés. Aos 6 anos, já conhecia os nomes de todas as velas e cordamés. Aos 8, podia ler as cartas náuticas e as estrelas. Aos 10, meu pai começou a me instruir seriamente na dupla arte que definiria minha vida, a do marinheiro e a do comerciante. Um verdadeiro senhor das ondas, ele me disse um dia, enquanto observávamos o pôr do sol no horizonte de Tyrosh, não comanda apenas navios de guerra. Ele entende que cada quilha que corta o mar carrega um destino. Pode ser aço, para conquistar, ou mercadoria, para construir. A guerra é um negócio ruinoso, Vaegon. O comércio é a guerra feita com ouro e palavras. Você deve dominar ambos. As manhãs eram passadas estudando ventos, correntes e os caprichos do mar. As tardes, aprendendo a avaliar cargas de tecido mirish, vinho arborreno ou aço valeriano, a negociar com capitães teimosos e magistrados corruptos. Aprendi que um bom acordo deixa ambas as partes insatisfeitas, mas prontas para negociar de novo. Aprendi que a lealdade da tripulação se compra com fair play e liderança justa, não apenas com moedas. Herdei a aparência clássica dos Velaryon: cabelos prateados quase brancos, como a espuma do mar, e olhos de um azul profundo que mudavam de tom conforme o céu. Mas também herdei uma mente afiada, uma curiosidade insaciável e uma paciência que me permitia observar em silêncio, absorvendo tudo, antes de agir. Em Lys, éramos respeitados, mas sempre diferentes.
Éramos os exilados, os senhores sem terra, mantendo viva uma chama que o resto do mundo considerava apagada. Meu tio Monfort enviava cartas ocasionais, cheias de cautelosas saudações e notícias sobre Deriva Marca, sempre reforçando sua posição como senhor legítimo perante os olhos do Tronos de Ferro. Meu pai as lia com uma expressão impenetrável antes de as queimar. Aos 14 anos, eu já era capaz de comandar um navio mercante em uma rota para Volantis e voltar com lucro triplicado. Aos 15, ajudei meu pai a repelir um ataque de piratas das Ilhas do Basilisco, usando não apenas a força, mas uma manobra astuta que os levou a um banco de areia. Vi o orgulho em seus olhos, mesclado com uma sombra de tristeza. Você está pronto para mais do que isso, Vaegon, ele me disse naquela noite, em seus aposentos no convés. Você herdará esta frota, esta riqueza, este nome. Mas um nome precisa de um lar. Nosso lar está além do mar, adormecido sob a bandeira de outro. Ele colocou em minhas mãos um antigo bracelete de platina, gravado com o cavalo marinho dos Velaryon. O mar nos tirou de casa, filho. E o mar nos levará de volta. Mas não como suplicantes. Como senhores. Verdadeiros senhores das ondas. Naquele momento, sob as estrelas que guiaram meus antepassados de Valíria a Westeros, eu, Vaegon Velaryon, entendi que meu destino não estava apenas em acumular riqueza ou dominar as rotas comerciais. Estava em forjar um caminho de volta. A história de minha família era um livro aberto, e o próximo capítulo caberia a mim escrever, não com tinta, mas com a esteira espumante de uma frota cortando o mar estreito, rumo ao oeste. O exílio terminaria. As marés estavam, finalmente, começando a mudar.